Maquiavel disse: a razão pela qual não haverá mudança é porque as pessoas que perderiam com a mudança têm todo o poder. E as pessoas que ganhariam com a mudança não têm poder nenhum. Maquiavel estava descrevendo o sistema de ajuda humanitária de hoje. Então, quando falamos sobre desenvolvimento, devemos falar sobre quem tem o poder e sobre quem deveria tê-lo. No qual tentamos ajudar os pobres. Este paradigma traz consigo algumas ideias preconcebidas e imagens sobre os pobres. A intenção por trás disso é das melhores. Eles trazem comida, calçados, cavam poços para nós e encorajam os outros a doar. Doe agora, e vidas serão salvas. Obrigado. Vamos acabar com a pobreza extrema. Faremos com que a pobreza seja coisa do passado. Essa é a nossa responsabilidade. O problema é que isso não funciona. A maneira como ajudamos os pobres precisa mudar. Todo mundo sabe. Deu errado em todos os lugares. Todo mundo fala sobre isso. Paternalismo com o qual fazíamos desenvolvimento não tem comparação com a parceria. E ainda assim, os ícones da caridade permanecem os mesmos. Não é só ajuda vinda do exterior, caridade religiosa, de ONGs ou empreendedores sociais. Os ricos patrocinam os pobres. Os pobres ficam ressentidos com os ricos. A cada 10 ou 20 anos, tentamos algo novo. E então, 10 ou 20 anos depois, olhamos para trás. O que descobrimos é que nos defrontamos com o velho sistema que não funciona. O nome desse sistema é paternalismo. Pobreza S.A. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. A canção de Natal chamou a atenção em resposta a uma crise bem específica. Entendo isso. Mas também perpetua uma falsa imagem da África como estéril e uma imagem dos africanos como pessoas sem esperança e dependentes. It's Christmas time. There's no need to be afraid. E aqui estamos nós, passada uma geração, e a mesma música, as mesmas imagens estão de volta, com a mesma letra, a mesma bobagem, que diz que na África não chove, que não tem nenhum rio, e que nós africanos não sabemos que é tempo de Natal. As pessoas estão levando essas músicas a sério. E a geração Glee está pegando canções como do They Know It's Christmas e reimaginando-as e rearranjando-as e colocando suas ideias nelas. E isso dá uma nova vida àquela ideia.
E isso me faz muito feliz. E por que o Bono fica feliz? Ele já devia saber que está enganado. A mídia internacional continua dizendo aos africanos e ao seu povo que a África é pobre, a África é pobre, a África é pobre. A África sempre foi uma reserva de recursos para o resto do mundo. Os países que eles têm chamado de pobres são ricos em petróleo, ricos em diamantes, ricos em madeira, ricos em terras e ricos em ouro, e estão muito bem localizados para turismo. As pessoas daqui não são burras, apenas desconectadas do mercado, e é só isso. Desde 1981, os Estados Unidos seguem uma política que veio se mantendo até que no ano passado começamos a repensar essa política de que nós, países ricos que produzimos muita comida, deveríamos vender para os países pobres e aliviá-los do peso de terem que produzir sua própria comida. Portanto, se Deus quiser, eles poderão saltar para a era industrial. Isso não funcionou. Pode ter sido bom para os produtores de Arkansas, mas não funcionou. Foi um erro. Foi um erro do qual eu participei. Eu não estou acusando ninguém. Eu fui o responsável e tenho que viver todo dia com as consequências da capacidade perdida de produzir arroz no Haiti e de alimentar essas pessoas. Por causa do que eu fiz. Ninguém mais. Todo mundo fala de arroz por ser um exemplo famoso. Timothy Schwartz é um antropólogo que passou os últimos 20 anos trabalhando no Haiti. Ele foi consultor da USAID, Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional do Banco Mundial, e de ONGs internacionais como a CARE e a World Vision. Ele contou suas experiências no seu livro Travesty in Haiti, Histórias Reais das Missões Cristãs, Orfanatos, Doações de Comida, Fraude e Tráfico de Drogas. No início dos anos 80, quando éramos capazes de forçar o Haiti ou convencer o Haiti a reduzir suas tarifas para 3%, o arroz já estava vindo dos Estados Unidos subsidiado com níveis variando de 35% a 100%. Então, os produtores de arroz do Haiti tinham que competir com o arroz dos Estados Unidos produzido por agroindústrias. Subsídios à agricultura são uma enorme distorção para os mercados mundiais e, mais ainda, para os pobres. Continuam ocorrendo porque os interesses locais querem proteger seus mercados e querem fazer isso passando a conta para os outros países que não têm o mesmo poder para negociar os acordos bilaterais com grandes potências como os Estados Unidos. O que as empresas nos países ricos fazem é usar um lobby com seus governos para serem protegidos de competidores de países pobres. Os países ricos os bloqueiam primeiro com tarifas e impostos de importação. Depois pedem aos governos subsídios para que possam produzir mais. Aí eles produzem além do que necessitam. E adivinhem o que eles fazem com esse excedente? O excedente é despejado nos países pobres. Então, o que acabamos fazendo é destruir o mercado local. E destruímos as empresas que bloqueamos no nosso mercado lá no início. Ça détruit nous net. Ça la cause en pile plantain larguer ça. Après le tremblement de terre de janvier 2010, tout ça fait sincérité dans le monde passé en gaspillage. Et que l'offre fait récolte là, c'est pas pour même personnellement pour utiliser, pour faire pour le marché. Mais une fois que le marché a saturé, le monde n'a pas besoin de manger pour manger. Donc ou même ça s'est perdu tout ça fait pendant l'année ça. Parce que le tabac c'est vraiment faire nous vivre plus paresseux, faire nous vivre plus pas qu'à produire propre à faire par nous. Ce que moi, ça me développe, c'est que nous-mêmes, nous produits, et surtout du riz, nous produit là, nous développons, au lieu pour international à importer du riz, nous devons exporter du riz plutôt. C'est ça que je remets. Alors peut-être que faire des créations d'emploi, tout, normalement, au lieu de
Oui, au lieu de gros bail d'eau, Quando você vai para o Haiti, você vê muitas pessoas pobres. Isso deixa a gente bem triste, afinal elas passam fome. Isso acontece principalmente por distribuição ineficiente ou simples inexistência de produção local. Joe Salatin é da terceira geração de uma família de agricultores da Virgínia. Sua fazenda, chamada Polyface Farm, apareceu no National Geographic, no The New York Times e no livro de Michael Pollan, The Omnivore's Dilemma, O Dilema do Onívoro. O livro de Salatin defende as virtudes da biomimética sustentável e aumento da produção local de alimentos. Há alguns anos, quando eu fui delegado dos Estados Unidos na Terra Madre, que foi uma grande conferência internacional sobre slow food em Turim, Itália, quando eu não estava palestrando, eu procurava participar ao máximo possível das apresentações dos delegados africanos. O que cada um desses delegados disse foi: vocês americanos, saiam daqui. Não precisamos de ajuda externa. Produzimos nossa própria comida. E eles estavam, essas belíssimas árvores produtoras de tipo de nozes e coisas que até hoje não existem mais, em decorrência da ajuda barata despejada pelo Ocidente e sua ajuda externa nessas culturas que acabou por reduzir preços dos alimentos produzidos de maneira local. E aqui estamos nós agora, pobres, e não conseguimos nem mesmo cultivar nosso próprio alimento. Não por sermos incapazes, mas por causa desses produtos ocidentais despejados aqui. Nos anos 80, o Haiti era perfeitamente capaz de produzir o seu próprio arroz. Nos anos 80, comíamos arroz 2, no máximo 3 vezes por semana. O arroz é um item de luxo no cardápio. O agricultor produzia outros alimentos e havia um sistema nutritivo mais balanceado, que era como que parte da cultura do Haiti. Quando eles começaram a encher o mercado haitiano com arroz subsidiado, o que aconteceu de fato foi que o arroz se transformou numa commodity bem barata. O arroz se tornou o item mais importante do cardápio. De 3 vezes por semana, agora consumimos arroz 3 vezes por dia, 7 dias por semana. As pessoas comem arroz no café da manhã, no almoço e no jantar. Isso porque o arroz agora é muito barato. Se tornou tão barato assim porque foi subsidiado. E nada disso foi acidental. Eles sabiam o que estavam fazendo no Congresso porque muitas pessoas estavam escrevendo sobre isso. Eu mesmo escrevi sobre isso em Travesty. Eles falavam no Congresso que queriam transformar o Haiti na Taiwan do Caribe. Os lobistas da indústria alimentícia, os agricultores norte-americanos, queriam vender mais produtos, fazer um casamento, assim transformando o Haiti num consumidor de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Bom para nós. E junto a eles também estavam os capitalistas offshore que queriam promover as indústrias nas áreas urbanas. Eles acharam que traria trabalho para o Haiti. E também tínhamos um terceiro grupo de parceiros interessados nesse jogo, que eram os ecologistas conservacionistas. No Haiti tínhamos problemas de erosão, desflorestamento, tínhamos problemas de deslizamentos de terras, sujeira que estava indo para o oceano, consequentemente sufocando os arrecifes de corais. Então, com a saída das pessoas das suas fazendas pouco eficientes, se as pessoas abandonassem as montanhas e viessem para a cidade para trabalhar nas fábricas, preservaríamos as montanhas. E assim se formou uma imagem idealista desses 3 grupos: conservacionistas, capitalistas do tipo offshore que estavam implantando fábricas e lobby agrícola dos Estados Unidos. E essa era uma lógica maravilhosa, porque se você pensar um pouco, como alguém poderia argumentar contra isso? O que fez com que o senhor mudasse de ideia e se desculpasse logo depois sobre como atuou com relação às políticas de alimentos? Nós pensávamos que estávamos ajudando o Haiti quando trouxemos de volta o presidente Aristide, nos comprometemos a reconstruir a infraestrutura através do pessoal de engenharia do Exército que ficaria por lá. E fizemos este acordo diabólico sobre o arroz e não foi o correto. Pense um pouco. Se você está no interior e era produtor de arroz e conseguia competir no mercado e agora tem um arroz mais barato vindo de fora, não há nada que se possa fazer na sua fazenda. Os agricultores não conseguiriam sobreviver se permanecessem nas áreas rurais. Então, eles se mudaram buscando dias melhores em Porto Príncipe e nós acabamos inchando as favelas. E o que aconteceu no fim das contas foi que causamos mais pobreza. Eu não estou dizendo que eles estavam errados e tenho certeza que eles não queriam o mal. Mas os efeitos colaterais desse plano, essa engenharia social que veio do norte, foi a criação de enormes favelas de concreto, de construção precária, numa região de terremotos.
Aqui é o plantão de notícias da CNN. Se acabou de ligar a TV, estamos acompanhando notícias urgentes vindas do Haiti. O maior e mais forte terremoto que se tem a notícia nesta região atingiu o país e chegou a 7 graus na escala Richter. Seu epicentro foi a poucos quilômetros da capital, Porto Príncipe. O terremoto começou quando eu estava na estrada. Você só pensa na sua família. Pensa nos seus irmãos e irmãs. Aquela noite foi um pesadelo. Quando nós acordamos na manhã seguinte, tudo tinha vindo abaixo. Principalmente o centro da cidade. Foi como se uma bomba o tivesse atingido. Depois do terremoto, precisávamos de muita coisa. E foi bom que as pessoas vieram ajudar. O problema é que o desastre natural, que durou relativamente pouco, se transformou no desastre não natural de longa duração. Quando aquele terremoto aconteceu, não havia dúvida de que era humanamente impossível não ir até lá e ajudar a qualquer custo. Exceto que, uma vez lá, esse sentimento de ajudar as pessoas faz com que a gente se sinta bem. Ser um super-homem, ir até lá e salvar alguém. Não conseguimos parar mais. Quando o terremoto de 12 de janeiro de 2010 aconteceu, um homem da Tailândia mandou um e-mail porque ele estava na Tailândia quando o tsunami aconteceu. E ele falou: eu tô muito feliz que vocês sobreviveram a esse desastre natural. Eu só peço a Deus para que vocês sobrevivam também à chegada de todas as ONGs. Só que eu não consegui entender direito o que ele quis dizer na hora. O terremoto aconteceu já faz quase 3 anos e ainda temos arroz sendo distribuído de graça a toda a população. E isso continua a prejudicar a economia haitiana. Já deixou de ser uma emergência. O Haiti é uma república de ONGs. E aqui nós temos mais ONGs per capita do que em qualquer outro lugar do mundo. Eu não tenho um número oficial, mas tem quem diga que existam 10 mil ONGs no Haiti. Essas ONGs conseguem ajudar um pouco, mas estão tentando encontrar maneiras de continuar dando coisas de graça. Como se não quisessem que os haitianos conseguissem se sustentar sozinhos. Você me entende? Meu nome é Jean Ronel Noel e eu sou cofundador da Enersa. Meu sócio Alex Georges e eu começamos na minha garagem há 6, 7 anos, fabricando equipamentos para painéis solares. Essa é a matéria-prima. Mexemos com eles para transformá-los em luzes movidas a energia solar para as ruas. A gente queria fazer parte de alguma coisa especial, porque nós dois crescemos no Haiti, conhecemos muito bem a situação por aqui. Temos muita luz solar. Então existe uma maneira para você retirar a energia do sol e resolver o problema da energia. Isso é algo completamente diferente e era algo totalmente novo. No começo, quase todo mundo ficava pensando, esses dois devem ser malucos. Será que eles não têm o que fazer, perdendo tempo fazendo experiências com painéis solares e lâmpadas de LED, mesmo agora? Nós apresentamos o produto e dizemos, este é um produto feito na Haiti. A maioria das pessoas não acredita na gente. No início, se conseguíssemos um contrato de $500, era uma grande coisa, pois assim conseguimos dinheiro para a semana seguinte. Foi como começamos. Hoje em dia, temos contratos grandes. E, nesse momento, temos 62 empregados. Então, acreditamos ter encontrado o caminho certo. A maioria dos nossos empregados vieram das favelas. Alguns de Cité Soleil, alguns de Martins, Cité Castro, sabe? Áreas muito populosas. Eles são treinados aqui. Não tem nenhum tipo de apoio social no Haiti. Então, para o nosso pessoal, nós somos essa rede de apoio social. Se eles não estivessem trabalhando, provavelmente alguns fariam parte de gangues. De fato, quando começamos a Enersa, a situação era muito, muito ruim no Haiti.
E alguns dos caras estavam tentando recrutá-los para fazer parte de gangues. Eles te oferecem como uns $500 e uma arma. Você é um rapaz desempregado, não tem futuro em Cité Soleil, você não se vê como parte de nada. Então é fácil aceitar esse tipo de oferta. A tentação é bem grande. Alguns dos caras no início, quando éramos bem pequenos, me ligavam e diziam: nossa, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. E eu dizia: não vão pra lá, não vão pra lá. Você não vai ter futuro na gangue. Instalamos 200 postes de luz na Cité Soleil. Eles sabem que a Enersa contrata pessoas de Cité Soleil e trouxe luz para Cité Soleil. Quando você faz uma coisa, é possível ver o impacto na população. E você pode dizer: fui eu o responsável por isso. paquet de bagailles. C'est un pile, bon, parce que c'est non ça m'a fait que moi utilisé pour payer caille moins, nous manger de lit, nous vivre de lit, payer l'école physique moins, tout ça, et puis moi content que parce que moi n'ai ça, parce que je me sens dans place moins. Quantité, mais ici, c'est une communauté que je m'habitue ensemble avec eux, je vis avec eux depuis longtemps, depuis 28 ans. Je connais eux, je touche ensemble avec eux, ils aiment moi tout. Et ils aiment ça m'a fait, ils aiment ça, tout le monde a aimé grand. Comment il met ça? Il faut connaître. Barreau même nous avant. Un barreau non? Ah voilà même ça. Je dis ça avec le directeur là. Bref, moi c'est tant que pas ouais Timonio même ensemble avec moi. Moi j'ai deux petites, c'est vrai que boucler études classiques et puis pour faire high school, donc pour aller dans l'université, pour faire de hautes études, après ça pour tant que me parler, me dire bon ça c'était fille de travail moi dans ça. OK. Prends soin petit moi Timonio arrivé, me bien content. Et puis Quer açúcar no café? Não. Sim, sim. Obrigado. Por favor. O café tem que ser muito doce no Haiti. Parece mais um xarope de café do que café. Logo depois do terremoto, havia uma grande necessidade da energia solar, porque a cidade de Porto Príncipe estava completamente sem energia. As ONGs começaram a perceber a necessidade de usar energia solar. Foram os doadores estrangeiros que mandaram o equipamento do exterior. Então, depois de só algumas semanas, conseguimos dar um jeito na fábrica. Deixá-la segura para conseguir voltar à produção. Então, a demanda parou. Porque é bem difícil competir com grátis. Porque quando você tem empresas mandando 1000 painéis solares para o Haiti de graça, como você vai vender? Então, a intenção é muito boa, eu entendo. O pessoal lá fora simplesmente não sabia que existiam painéis solares. E eles tinham a concepção de que, no Haiti não tem absolutamente nada. Então eu tenho que levar tudo, até mesmo a água se eu quiser. E nós realmente sofremos muito com isso. Antes do terremoto, vendíamos 50 postes de luz por mês. De janeiro a junho, nós conseguimos vender apenas 5 postes. Depois do terremoto, competíamos na maioria das vezes com ONGs que vieram com seus painéis solares, postes alimentados por luz solar e davam tudo de graça. E os produtores e os comerciantes locais? O que é que eles vão fazer? Alguma vez falou com essa gente que está dando de graça e disse: ei, o que estão fazendo? A gente falou várias vezes. Essas ONGs estão mudando a mentalidade das pessoas. Agora a gente tem uma geração com uma mentalidade de dependência. Quando isso se torna uma indústria por si só, a indústria da caridade acaba por criar mais problemas do que soluções para o país. Mas há outras maneiras que podem ajudar. Fizemos experiências com a Partners Worldwide. Eles estão trabalhando no Haiti e é uma ONG que ajuda a sustentar negócios. Então, eles te ajudam a começar o seu negócio. Eles te treinam, tentam te colocar na rede de contatos que eles têm, tentam vender o que você produz. Fazem tudo para ajudar o seu negócio a crescer.
Algumas ONGs também treinam o pessoal técnico, o pessoal que trabalha em construção civil, os mecânicos, eletricistas, e dão a eles a possibilidade de começar seu próprio negócio. Estão ensinando a pescar, e não dando peixe todo dia. Você tinha que ter como objetivo me dar uma vara de pescar e me ensinar a pescar e depois ir embora. Mas se depois de 40 anos você ainda está aqui, aí é um problema. O modelo atual de desenvolvimento começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, no final do colonialismo. Muitos acreditavam que uma das causas da guerra foram as catastróficas condições econômicas da Europa na década de 30. Depois da guerra, economistas influentes e delegados do mundo todo se encontraram em Bretton Woods, New Hampshire, para criar organizações que ajudariam a estabilizar o sistema econômico internacional. Eles formaram o GATT, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o que mais tarde se tornaria a OMC, o Fundo Monetário Internacional, ou FMI, e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, conhecido como Banco Mundial. O objetivo do Banco Mundial era originalmente ajudar a reconstruir a Europa destruída pela guerra, mas este objetivo foi logo assumido pelo Plano Marshall. Em Washington, George C. Marshall apresentou os princípios do plano que depois levaria seu nome. Não tenho nenhuma dúvida de que se decidirmos fazer isto, poderemos fazê-lo com sucesso. Depois, o presidente Truman se dirigiu ao Capitólio para apresentar o Plano Marshall para o Congresso americano. Estou aqui hoje para informar-lhes sobre a natureza crítica da situação na Europa e para recomendar uma ação para que vocês a levem em consideração. Quando as economias destruídas da Europa começaram a se levantar, muitos deram crédito ao Plano Marshall como tendo sido fundamental para dar início a esse processo de crescimento e essa maneira de agir. A ajuda externa se tornou um modelo para ajudar também o mundo em desenvolvimento. A ideia era que se você conseguisse construir a infraestrutura, eletricidade e educação, isto desencadearia o processo de desenvolvimento econômico e os países subdesenvolvidos poderiam saltar em direção à era industrial. O Banco Mundial encontrou uma nova missão: promover o desenvolvimento na África, na Ásia e na América Latina. Hoje, o Conselho Diretor do Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento e o Fundo Monetário Internacional estão se reunindo pela primeira vez no continente africano. A ajuda externa, ou o que é chamado de assistência oficial para o desenvolvimento, consiste em transferências governo para governo e pode tomar forma de doações ou empréstimos. Dólares dos impostos vão para governos e organizações internacionais que transferem fundos para os governos nos países em desenvolvimento. Estes fundos são usados em coisas como comida, infraestrutura e cuidados com a saúde. Esta ajuda pode incluir algumas contingências, exigindo que os países que a recebem implementem políticas que os países doadores veem como benéficas. Ao longo do tempo, com o aumento da ajuda internacional, consultores, organizações não governamentais e instituições de caridade também recebem dinheiro dos governos para ajudar a implementar projetos e geralmente têm negócios com outras instituições de caridade e ONGs. A ONG americana Catholic Relief Services recebe mais de 70% de seu orçamento de governos. Em 2012, World Vision, outra ONG, recebeu perto de 175 milhões de dólares e a empresa de desenvolvimento internacional Chemonomics recebeu mais de 500 milhões de dólares em contratos com o governo. Um fato que aumentou recentemente a ajuda externa foi o Plano das Nações Unidas chamado Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que objetiva erradicar a pobreza extrema até 2015. Com mais de 400 intervenções propostas, o plano foi endossado por líderes governamentais, promovido por celebridades, e milhares de instituições de caridade e universidades se envolveram. A ajuda internacional se tornou a pedra angular do engajamento do Ocidente naquilo que se tornou conhecido como o Terceiro Mundo. A explicação mais legal para o desenvolvimento, a mais simpática, é aquela que relaciona o desenvolvimento ao Plano Marshall, ao desenvolvimento da Europa.
Ela dá a ideia de que poderíamos ir aos países em desenvolvimento e ajudar a construir uma economia, uma infraestrutura. Na Agência Norte-Americana de Ajuda Externa, todo esse pessoal, eles estão diretamente ligados ao Plano Marshall porque foi um sucesso. Foi uma mudança interessante, um jeito melhor de entender o que ocorreu no contexto da Guerra Fria, na competição pelos recursos em um neo tipo de colonialismo. Eu tenho conversado com haitianos que dizem que tiveram colonialismo, neocolonialismo e neocolonialismo. E agora dizem que estão em desenvolvimento. Que é só mais um tipo de colonialismo. Uma vez passei uma tarde bem legal num lugar chamado Malabo, contando o número de veículos de diferentes agências de ajuda. Theodore Dalrymple é um médico inglês que trabalhou na Tanzânia, no Zimbábue, na África do Sul e nas Ilhas Gilbert. Ele voltou ao Reino Unido em 1990, quando trabalhou como psiquiatra com prisioneiros em Birmingham. Ele é autor de vários livros, incluindo Zanzibar to Timbuktu e Life at the Bottom. Malabo é a capital da Guiné Equatorial, onde o primeiro presidente eleito democraticamente assassinou ou mandou para o exílio cerca de 1/3 da população. E ele costumava guardar o tesouro nacional debaixo da sua própria cama. Quando o presidente deixava a capital, desligavam a luz elétrica. Então, eu contei o número de agências de ajuda internacional e acho que fiquei umas 3 horas fazendo isso. Eu contei 27 grandes Toyotas brancas, todas com ar-condicionado, é claro. E, de fato, a devastação da Guiné Equatorial foi um negócio muito bom para eles. O salário é muito bom e tende a ser livre de impostos, diferente do que acontece em seu país de origem. Você vai ter servos, Schumpeter disse. Um servo vale o mesmo que uma casa cheia de equipamentos. Quando vejo os governantes dos países dirigindo seus carros chiques e vivendo em casas grandes, eu vejo muitos governadores de colônias. E essa é a nova cara do governo de colônia. O empreendedor no ramo de software de Gana, Herman Chinnery Hesse, fundou a Softribal e a BSL. Ele começou em 1991 trabalhando na casa dos pais, desenvolvendo uma linha de softwares especialmente pensada para o mundo em desenvolvimento, e começou a vender porta a porta. Um pioneiro da tecnologia, ele já foi chamado de o Bill Gates da África e já apareceu na BBC e em diversos jornais ao redor do mundo. Ele está trabalhando para conectar empreendedores rurais com mercados maiores através de aplicativos inovadores para smartphones. Acho que o Banco Mundial e as outras organizações doadoras têm uma agenda que não está ligada ao desenvolvimento dos nossos países. Em boa parte, os nossos governos têm sido mantidos submissos pelas agências de doações, a comunidade internacional de doadores que não estão, no meu ponto de vista, particularmente interessados em ver o crescimento das empresas locais. Pois se isso acontecer, o recolhimento de impostos representará o faturamento para o governo, que fará com que os doadores internacionais percam a razão de ser. Muito obrigado pela paciência. Não nos empolgamos mais com a ajuda externa do FMI, do Banco Mundial, que perpetuam nossa miséria através dos seus empréstimos, se tornam escravos econômicos, pois está amarrado pelo contrato de empréstimo. Então isso se torna uma maneira de colonizar as economias dos países pobres. Hoje, muitos africanos estão muito zangados com a condição da África. A geração xiita representa um novo tipo de africano. Eles não irão esperar para que os governos façam coisas para eles. Essa é a geração xiita. E a salvação da África está nas mãos desses xiitas. Em contraste, é claro, temos a geração hipopótamo. A geração hipopótamo é representada pelas elites. Elites governantes que são os que monopolizaram o poder político. E eles são aqueles que estão presos na lama do seu pântano pedagógico e acreditam que a única maneira para resolver os problemas da África é dar ao Estado mais poder e mais ajuda externa.
E é baseado nessa geração hipopótamo que as Nações Unidas, o Banco Mundial e o FMI têm tentado pegar carona no velho truque da caridade. E é por isso que não estamos indo a lugar algum. Dos 54 países africanos, somente 16 são democracias. Esses líderes ficam no poder 10, 20, 30 e até mesmo 40 anos. E eles nem mesmo deixam o poder, criam seus filhos para assumir o poder. Os africanos estão cheios desse tipo de liderança. Quanto mais as pessoas defendem ajuda externa para a África, mais eles nos condenam aqui na África a viver sob o jugo de ditadores, que não respeitarão nossos direitos para ter acesso ao Estado de Direito. Sem dúvida, a ideia era baseada na compaixão. Você via pessoas sofrendo por causa da pobreza e, portanto, sua resposta imediata era fazer doações. Mas, infelizmente, doações em larga escala acabam por distorcer as coisas. Observe um país como a Tanzânia, no qual eu trabalhei. A maior parte do dinheiro estrangeiro vinha de doações. E o processo político, no seu todo, estavam voltados para ver quem conseguiria pôr as mãos nesse dinheiro. Não me entenda mal, eu não sou contra a ajuda humanitária. É óbvio que, se acontece um desastre, nós temos que ajudar uns aos outros. Mas quando a ajuda humanitária se torna uma maneira de viver, temos todos um grande problema. O modelo de ajuda para desastres se tornou um permanente modelo. É o modelo ao qual eu chamo de indústria da ajuda. Nunca ouvi falar de um país que cresceu com ajuda humanitária. Se você conhece, por favor, me avise. Eu conheço países que se desenvolveram com base no comércio, na inovação e nos empreendimentos. Não conheço nenhum país que tenha recebido tanta ajuda humanitária que tenha se transformado num país de primeiro mundo. Eu não conheço de jeito nenhum. Então não é o caminho correto. Esse caminho não nos leva a lugar nenhum. Existe uma escola de pensamento por aí com a qual eu não concordo. Nessa escola, as pessoas realmente acreditam que tem o dever de dar dinheiro aos pobres, sem mesmo pensar como esse dinheiro será usado. Ajuda humanitária leva a mais ajuda humanitária, mais ajuda humanitária. E cada vez menos independência das pessoas que estão recebendo essa ajuda. Em segundo lugar, existe uma noção errada das pessoas que têm dinheiro e fazem doações. Elas se sentem bem, sentem que estão ajudando, mas a melhor maneira para ajudar os pobres é ajudá-los a se sustentarem. Nossos governos não são encorajados a comprar dos produtores locais, mas quando falamos com a comunidade doadora internacional, eles dizem que não é a política deles e que eles estão no País das Maravilhas. Quando falamos com o governo diz: olha, não podemos comprar produtos produzidos aqui com o dinheiro dos doadores. É assim que é. O dinheiro é deles. Eles decidem quem fica com o dinheiro. Por exemplo, 5 empresas em Gana se uniram para se candidatar a um contrato juntas. Tudo estava indo muito bem. Nós sabíamos como fazer o trabalho. E adivinha o que aconteceu? Estávamos na disputa com algumas empresas europeias. Uma das empresas conseguiu que o governo do seu país emprestasse dinheiro ao nosso governo. Um empréstimo bem amigável para o projeto. Nossos conhecidos no governo disseram: aí, nós amamos vocês de verdade, mas não pode competir com dinheiro gratuito. Perdemos nosso dinheiro. Sabe o que acabamos fazendo? Acabamos trabalhando como subcontratados dos europeus. Eles nos deram a pior parte do negócio. A parte mais difícil e menos lucrativa nós acabamos fazendo, pois éramos mais capacitados para fazer aquele trabalho. Então eles ganharam nas duas pontas. O governo deles pagou, nós acabamos fazendo o trabalho e eles ficaram com dinheiro. Isso não é desenvolvimento, isso não é ajuda. O nome disso é banditismo. Uma grande parte da ajuda humanitária é um subsídio para as empresas que trabalham em países africanos. Eu mesmo trabalhei em projetos desse tipo e vi com meus próprios olhos o incrível desperdício. Na verdade, era um projeto na Tanzânia e a ajuda humanitária consistia num subsídio enorme para uma empresa que jamais poderia conseguir um contrato num mercado real. E isso pode chegar a centenas de milhões de dólares. E então a chamada ajuda humanitária, de fato, volta para as pessoas que trabalham na empresa, e eu suponho para os sócios e acionistas daquela empresa. Eu mesmo sou um beneficiário desta situação. De qualquer maneira, no fim das contas, eu
Comprei minha primeira casa com o dinheiro que consegui com a ajuda humanitária. A ajuda humanitária foi excelente para mim, me ajudou imensamente. Me permitiu ter uma vida interessante, viajar, viver em boas condições, ser bem pago, não pagar impostos. Não poderia ser melhor. Todo mundo que trabalha com desenvolvimento concorda que o sistema não funciona. Não dizem isso em público. Mas quando você senta para tomar uma cerveja com alguém ou fazer uma refeição, todos dizem a mesma coisa. O sistema está quebrado, não está funcionando, as coisas não acontecem como deveriam e as pessoas até se emocionam com isso. Todos os envolvidos com desenvolvimento sabem que é algo podre. Eles sabem. Não precisa dizer nada que todos os outros já não saibam. O que começou como um plano para ajudar a iniciar o crescimento de algumas economias e promover desenvolvimento ao longo do tempo se tornou um sistema complexo de humanitarismo global. O sistema inclui tudo, de governos a corporações multinacionais, a agências de ajuda humanitárias, ONGs, instituições de caridade, celebridades e empreendedores sociais. O objetivo é ajudar, mas os incentivos e os relacionamentos desses diferentes atores acabaram por criar uma indústria global da pobreza. Talvez a melhor maneira de entender isso é através do que um dos fundadores da sociologia, o francês Émile Durkheim, chamava de fato social. Um grande emaranhado de normas, suposições e instituições econômicas e sociais que transcendem indivíduos ou organizações. O fato social coloca limitações em como pensamos e agimos, levando-nos a tomar muitas coisas como certas, verdadeiras. Torna-se simplesmente a forma como as coisas são feitas. Isso não significa que jamais haja inovação ou tentativas de corrigir o sistema. As pessoas sempre inventam coisas novas, novas maneiras. O problema é que a maioria das inovações acontece dentro das premissas, crenças e valores constantes no fato social. No seu cerne, o fato social situa o pobre como os outros, como alvos da caridade, em vez de sujeitos, os protagonistas ativos de sua própria história em desenvolvimento. As pessoas têm uma capacidade inerente de sair da pobreza, mas só fazem isso quando têm algumas coisas básicas que muitos de nós tomamos como certas, como proteção das leis contra o roubo e a violência, justiça nos tribunais, a capacidade de ter a posse legal e titulada das suas terras, liberdade para começar e legalizar um negócio e conexões com áreas maiores de comércio. A dificuldade é que esta escada para a prosperidade não existe em muitos lugares ao redor do planeta. E o sistema que existe hoje cria incentivos para que o governo não implante esse sistema. Sempre que há um acordo de ajuda humanitária, esses consultores vêm para o país e não trabalham para o país, mas sim para o establishment da ajuda humanitária internacional. E então o que você encontra é que o establishment acaba cortando as conexões entre a liderança de um país e sua população. Porque você tem vários consultores indo de um lado para o outro fazendo suas coisas, que alegam estar trabalhando para essas pessoas, mas na verdade seus chefes estão em Washington, em Tóquio, em Londres e Paris. Então isso é o que está errado com a ajuda humanitária hoje. Os pobres se tornaram clientes de uma vasta indústria global da pobreza. Se eles saírem da pobreza, a indústria se torna obsoleta. Então a pergunta que devemos fazer para nós mesmos é: quem mais se beneficia com a maneira como as coisas são feitas hoje em dia? As pessoas que estamos tentando ajudar ou as pessoas que trabalham na indústria da pobreza? Quando eu era menina, não tínhamos roupas de segunda mão da Europa, dos Estados Unidos ou do Canadá lá no Quênia. Minha mãe me levou a uma loja e comprou para mim uma camiseta linda que dizia que era feita no Quênia, algodão do Quênia. Hoje eu teria muita dificuldade para encontrar uma camiseta igual para minha filha. Por quê? Porque as roupas usadas que chegam aqui da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá tiveram impacto negativo na nossa indústria têxtil no Quênia. Muitas demissões nas décadas de 80 e 90, fábricas que fecharam. O que aconteceu com as nossas fazendas de algodão?
Quando eu era pequena neste país, nós podíamos comprar algodão em diferentes variedades e tipos, que eram incomparáveis. Mas isso se foi por causa do impacto negativo da importação de roupas e acessórios de segunda mão. Quando eu era menino, o modelo que vi era assim. Fazíamos uma coleta de sapatos na igreja e dávamos todos os sapatos que tínhamos em excesso. Nunca soubemos o que acontecia, mas sabíamos estar respondendo a este desejo que era nosso dever ajudar os pobres e vulneráveis. O que eu pude verificar na minha vida fora do país, em especial em Ruanda, foi a parte final da história. A coleta, de certa forma, é a parte fácil. A distribuição é a parte em que muitas coisas se complicam. E meus olhos foram abertos para isso através da minha amizade com Jano. Jano era meu amigo em Ruanda. E ele me contou a história de que depois do genocídio que houve em Ruanda, uma igreja de Atlanta começou a mandar ovos. E terminou distribuindo ovos numa pequena comunidade fora de Kigali. Parece uma coisa muito boa de ser feita, não é verdade? A igreja queria ajudar depois do genocídio. Mas Jano, alguns anos antes, tinha começado um pequeno negócio de venda de ovos. Colocou todo o seu dinheiro na compra dos produtos necessários para começar o negócio com os ovos. O negócio estava começando a crescer, começando a decolar. Então, sem mais nem menos, no verão, havia um excesso de ofertas de ovos. Houve uma enxurrada nessa área do mercado. Então, esse desejo que a igreja tinha de realmente ajudar a combater um problema, de fato eles combateram um problema, mas criaram outro. Eles tiraram Jano do mercado, no fim ele precisou vender suas aves. E no ano seguinte a igreja decidiu focar suas atenções em outro lugar do mundo. Jano estava fora do mercado, ninguém mais fornecia ovos. E portanto foi necessário trazer ovos de outra comunidade. Então esse desejo de ajudar a comunidade, na visão do Jano, de fato impactou aquela comunidade de forma negativa no longo prazo. Se você for a uma conferência hoje, ao contrário de anos atrás, e perguntar quantas pessoas estão envolvidas com caridade, ninguém levanta a mão para você, porque caridade se tornou uma palavra feia. Então eles se auto-intitulam empreendedores sociais. Uma tendência recente em desenvolvimento é a crescente popularidade do empreendedorismo social, que aplica modelos de negócios a problemas sociais que pedem urgência. Um dos líderes do movimento e dos mais reconhecidos empreendedores sociais é Blake McCoskey, o fundador da Sapatos Toms. Há cerca de 15 meses eu estava na Argentina de férias. Eu estava, na verdade, tentando aprender a jogar polo. Quando eu estava lá, percebi que muitos dos jogadores de polo e muitas das namoradas e das esposas deles usavam esses calçados chamados alpargatas. E a alpargata é muito parecida com a atual linha dos sapatos Toms. Mas lá o solado é de corda. E isso era vendido nas cores azul escuro, preto ou marrom. Mas todo mundo usava em todo lugar e estava bastante na moda. Era visto como chique usar esses calçados em casas noturnas, nos shoppings ou na praia. Então, ao ver esses sapatos novos e legais que todas as pessoas usavam na Argentina, que eu nunca tinha visto, e vendo muitas crianças sem sapatos, eu tive a ideia de criar as Sapatos Toms. Então falei a um amigo meu, se pegássemos esse calçado original argentino, redesenhássemos, fizéssemos com que ficasse chique na moda e com padrões de cores divertidos, e vendêssemos em lojas divertidas, boas lojas nos Estados Unidos, e todas as vezes que vendêssemos um par, doaríamos um par para as crianças que não têm sapatos. Merci pour soulier. Quando eu estava no SEV Found, nós demos um prêmio para o Toms por um filme que eles fizeram sobre o sistema que criaram com relação aos calçados. E naquela época eu de fato pensava que era uma ideia brilhante. O princípio básico da Sapato Toms é chamado 1 por 1. Ele produz os sapatos quando você compra um no preço de mercado. Ao mesmo tempo, um par de sapatos é enviado para o mundo subdesenvolvido e dado para uma criança pobre. A consequência não intencional disso é que, é claro, existe um sapateiro no local para onde essas doações chegam, que fabrica sapatos e vende. Consegue imaginar o que acontece com esse cara no dia que o caminhão chega cheio de sapatos Toms? O que te faria comprar algo que está lá de graça? E para piorar essa situação já complexa, o caminhão não aparece sempre. As nossas doações têm impactos imprevisíveis na economia local. E isso cria problemas para muitos negócios, especialmente para pequenos e médios negócios. Sapatos Toms, eles encontraram o modelo correto que eu não quero dizer explorar, mas cativar
o amor das pessoas que querem ser generosas e ajudar os outros. E combinam isso com um tipo de modelo de ONG para continuar jogando coisas grátis no mercado. Tudo bem, o Blake tá tentando fazer algumas coisas novas. Ele foi criticado por enviar sapatos, então agora tá tentando criar fábricas nos locais ao invés de somente dar de graça. Agora ele está pelo menos produzindo nesses países. O que você acha disso? Olha, isso é bom. Pelo menos ele ouve. Pelo menos abriram algumas empresas nestes países nos quais geram alguns empregos e pagam alguns impostos. Será que hoje eu voltaria a dar o prêmio para essa empresa? Todos nós aprendemos muito durante esse tempo. Os sapatos Toms aprenderam muito, eu aprendi muito depois de saber as consequências. Eu adoraria dar o prêmio e convidar mais pessoas a trazer ideias sobre esse problema, especialmente pessoas que de fato terão suas vidas afetadas pela doação de sapatos. Quando uma empresa como a Toms vem e tenta inovar, o problema com isso é que eles estão tentando inovar e, ao mesmo tempo, aceitam o sistema como é. Nesse quadro que é de fato prejudicial. Se a Toms tiver sucesso, estarão fazendo com que um sistema prejudicial seja mais prejudicial ainda. Dá uma olhada nisso. E se eu abrisse uma empresa de sapatos e todas as vezes que vendesse um par de sapatos eu desse um par? E assim, enquanto eu continuar vendendo sapatos, essas crianças terão sapatos pelo resto da vida. O que você acha disso? Olha, não tem como descrever isto. Ao dizer que ele dará sapatos para as pessoas pelo resto da vida delas, está implícito que ele gostaria que essas pessoas ficassem sem sapatos para sempre, durante toda a vida delas. Assim, ele poderia dar os sapatos a elas. As pessoas não querem simplesmente ficar recebendo coisas de graça a vida inteira, como ele diz que quer fazer. Ninguém no Haiti quer ser pedinte o resto da vida. Isso simplesmente não faz sentido. Sabe o que os pobres ganham com isso? Ganham uma imagem pobre. A primeira coisa que eu diria para quem diz que devemos vir aqui e doar, do contrário, essas pessoas serão incapazes de melhorar sua própria situação e sair de sua pobreza, seria perguntar o porquê. Por que você pensa assim? Por que essas pessoas são incapazes de sair da sua pobreza? Você está dizendo de alguma maneira que eles são seres inferiores? Eles são diferentes de nós? Eles conseguem pensar por si mesmos? Não há evidência de fato de que, quando têm a oportunidade, eles de fato saem da pobreza por si mesmos? E, em segundo lugar, eu diria que, na verdade, o que é necessário fazer é viver no país por 2 ou 3 anos. Não ir até lá e dizer, meu Deus, como isso é terrível. E quanto a todos esses bebês de barriga vazia e todas as outras coisas, é terrível, mas a compaixão não é apenas a expressão enfática de um ponto de vista, e que as pessoas que se compadecem precisam considerar os efeitos práticos daquilo que, na verdade, estão propondo. Meu nome é Corrigan Clay e a minha esposa Shelley e eu nos mudamos para o Haiti em 2008 para adotar uma criança. E a gente pensou na época também em abrir um orfanato. Vi uma foto de uma criança haitiana na internet e me apaixonei pela ideia do Haiti e de uma criança vinda de um orfanato ser capaz de ajudar uma sem os pais a encontrar uma família. Então, hoje encontramos o Woodelson pela primeira vez e ele vai poder ficar com a gente no hotel em Porto Príncipe, Haiti, ou em algum lugar perto. Enquanto a gente legalizava a adoção, o diretor do orfanato perguntou se a gente queria conhecer a mãe da criança.
E ficamos meio surpresos porque ele não tinha sido abandonado por alguém ou não tinha perdido os pais, esse tipo de coisa. E o diretor do orfanato falou que a mãe da criança vinha visitar a cada 2 semanas. Eu fiquei chocado porque, quer dizer, porque ela vinha ver a criança. Ele falou, ela ama o menino, quer se certificar de que ele tá bem, traz presentes e essas coisas. Então, quando a gente a conheceu, eu perguntei por que eu trouxe pro orfanato. Ela falou, ué, eu não tenho dinheiro suficiente para alimentá-lo, não tenho um lugar bom para viver, eu morava em Cirque du Soleil, lá tem muitas gangues e violências, então o orfanato era a melhor opção para ele. Então perguntamos assim, se você tivesse um trabalho, você ficaria com seu filho? E ela falou, claro que sim, claro. Na verdade, isso foi um choque. Estou gastando $20 mil nesta adoção para poder criar uma criança que a mãe quer criar. A injustiça disso tudo realmente me comoveu. Então começamos a conversar com as famílias das crianças e com as próprias crianças. No orfanato no qual estávamos, havia 24 meninos na época e só 2 deles é que não tinham os pais vivos. Aí começamos a saber também sobre outros orfanatos e começamos a indagar sobre as coisas. Descobrimos que era bastante típico, eu diria de maneira bem conservadora, que 80% das crianças em orfanatos no Haiti não são de fato órfãs, são órfãos da pobreza. Esse é outro tipo de corrupção, de destruição como um todo. Quando eu fiz a pesquisa para CARE e escrevi sobre isso em Travesty, eu não encontrei nenhum órfão que não tivesse pelo menos um dos pais vivos. E quando você, de fato, busca entender a coisa toda, é claro que eles têm pais, mas ser órfãos ou estar numa posição invejável significa uma escola, livros, talvez até mesmo um visto, talvez até uma adoção. Mas isso acaba pervertendo as coisas na parte inferior do sistema. Alguns pais, por não terem condições de tomar conta dos filhos, quando ficam sabendo que alguém está abrindo um orfanato porque algum doador quer fazer o bem e quer abrir um orfanato, pois ele escutou que as crianças no Haiti estão sofrendo e mesmo morrendo. Os pais levam seus próprios filhos para o orfanato e muitas vezes vão até visitá-los uma vez por mês. Mas você tirou o peso dos pais de educar essa criança. Mas você também cortou nessa criança os laços emocionais, do amor de uma mãe, do respeito de um pai. E quando essa criança crescer, talvez não tenha todo esse senso de responsabilidade. Então, de fato, você está criando aquele ciclo de destruição. Depois de viver num orfanato por 1 ano e ter sido capaz de compreender a linguagem e a cultura das pessoas e conseguir construir relacionamentos, começamos a ver que o sistema que tenta atender às necessidades dos órfãos era de fato um sistema que estava criando órfãos. A maneira com a qual as organizações de caridade estão tratando os órfãos no Haiti é um sintoma de uma crença maior que diz: estes são os problemas que devem ser tratados versus as pessoas que devem ser atendidas. Os problemas são tratados de forma institucionalizada pragmática. As pessoas são tratadas de acordo com sua história, num diálogo reflexivo, através de perguntas e de escuta. Tinha um garoto em especial no orfanato em que trabalhávamos, que, quando a família que o adotou estava por visitá-lo, eu perguntei: e aí, tá contente? Quer dizer, o papai e a mamãe vão vir te ver. E ele respondeu: não são meu pai e minha mãe. Bom, eu sei que ainda não são, mas logo logo vão ser, eles vão te adotar, serão a sua família. E ele respondeu: não, eles nunca serão meu pai e minha mãe de verdade. Esse garoto tinha uns 14 anos e falou: não, minha mãe e meu pai estão no Haiti, eu conheço eles. Meus pais haitianos me disseram que eu sou uma criança especial na família e que eu podia ir pro orfanato. Eu só vou para os Estados Unidos com esse pessoal, mas eles não são a minha família de verdade. E eu falei: bom, você sabe, esse pessoal espera que você seja parte da família deles e provavelmente ficarão muito tristes em saber que você não tem a menor intenção de fazer parte da família deles. Adotamos 2 crianças haitianas, o Jackson e a Amber. A mãe da Amber faleceu logo depois do parto e a mãe do Jackson o abandonou nos portões do orfanato.
Ela veio com ele e deveria ter trazido a papelada, abrindo mão da guarda, mas ela nunca fez isso. Ó, esse aqui é o Jackson. É um menino bem grandão, mas quando ele estava no orfanato, ele quase morreu de fome 2 vezes, porque a maneira institucional de cuidar das crianças é simplesmente dar uma mamadeira para elas, mas não sabiam que ele era intolerante à lactose. Então, ele vomitava tudo o que comia. Ficou perto de morrer 2 vezes. Ele teve que ir para o hospital. E agora, obviamente, ele consegue comer bem melhor. Tudo bem, meu amor? Nós defendemos a adoção. É errado. Tem algo que não está certo quando uma criança tem de crescer sem os pais. É tipo a mesma coisa que nos leva a dizer: não se envolva com orfanatos e adoção que estão separando crianças de seus pais biológicos. Se eu estivesse numa crise financeira pessoal e não pudesse dar comida para os meus filhos, não pudesse pagar a escola deles, o material escolar deles, se não tivesse dinheiro para pagar o ônibus para eles ou qualquer outra coisa, e alguém de outro país viesse até mim e dissesse: aí, quer saber? Nós temos a solução. O que nós faremos é criar uma casa onde todas as crianças com o mesmo problema podem vir morar, só que eles não serão mais seus filhos. Vocês têm que dar eles para nós e daremos a eles tudo o que eles precisam. Será que é essa a solução que você quer? Olha, eu acredito que muita gente diria: não, eu quero criar meus próprios filhos. Eu só preciso de um emprego. Eu preciso de um jeito de fazer dinheiro para poder cuidar dos meus filhos. Tínhamos uma estagiária que estava lá no verão e ela sabia bem como eu pensava quanto a começar alguma coisa ligada a artesanato. Porque tínhamos algumas pessoas no nosso cotidiano e dentre elas 4 mulheres que já tinham dado suas crianças para adoção. Outras estavam seriamente correndo esse risco. E a estagiária disse: posso convidá-las para virem aqui 2 vezes por semana e ensiná-las a fazer brincos? E eu disse: ótimo, vamos fazer isso. Bonjour. Como é? Em dezembro de 2009 tivemos uma feira aqui no Haiti e acho que vendemos em torno de $800 de produtos. Estávamos radiantes de felicidade. Continuamos crescendo, tínhamos cerca de 16 a 20 artesãos trabalhando. Funcionava na nossa casa, na sala, na garagem. E começamos a migrar para o varejo. Depois, lá por 2011, começamos a trabalhar como designers, como Dona Karan. Começamos a vender em lojas como, por exemplo, o Gap, o Walmart. A Disney tinha coisas nossas. No mês de dezembro de 2011, vendemos $100 mil em joias. Atualmente, tem umas 220 pessoas trabalhando. Meu sonho é chegar a 1000 pessoas. Quando me mudei com a minha família para o Haiti, tínhamos uma poupança de cerca de $35 mil. Eu pensava que iríamos montar um orfanato e então pediríamos às pessoas que nos ajudassem a sustentá-lo. Então precisaríamos de ajuda o tempo todo. Mas como começamos um negócio, agora a quantidade de dinheiro que tínhamos quando chegamos é igual à quantidade de dinheiro que estamos gerando em média de renda para os artesãos todo mês. Não é caridade. Aqui entra um bocado de dinheiro todo mês. Mas é algo para o qual eles podem olhar e dizer: isso é meu. Eu trabalhei para isso. É algo que eu posso escolher como e no que gastar. E alguém lá fora deu valor para o meu trabalho. E comprou o que eu fiz. Maquilene é uma história como um milagre para mim. Um dia estava indo para casa, cheguei no meu portão e uma mulher estava lá sentada no chão, na sujeira, com um bebê nos braços. Ela estava coberta de sarna, o bebê estava coberto de sarna, não haviam comido nada. Ela veio aqui à procura de um orfanato, mas a última coisa que eu queria fazer era mandar ela para um orfanato. E disse a ela: quer saber, eu vou fazer um acordo contigo. Vai para casa e pega todas as crianças e volte aqui. Vai trabalhar com a gente. Vou tentar para ver se dá certo. E ela veio para Porto Príncipe com os filhos. Ela ainda não está ganhando dinheiro, então ela vai viver numa tenda. Avec tout moi-même, j'aime deviner dans tout nan, mes premiers Sky, me vinn ouais, on seul petit pièce Sky pour ma vivre avec Simonio. Comment vinn tout nan vraiment chaud. Il vraiment chaud, il fait malade, il baille toute maladie. Vraiment pas vivre à l'aise.
Os filhos dela estavam numa situação horrível, mas ela começou a trabalhar. E ela é uma mulher incrível. Ela é empreendedora. Em mais ou menos 3 meses, ela já tinha cerca de 10 empregados. Ela falou sobre ter a necessidade de uma casa e eu disse, eu não tenho dinheiro para te pagar uma casa, mas vamos tentar organizar de um jeito que você possa imaginar que funcione. Eu disse, se precisar de 2.000 para comprar a terra na qual a sua casa vai ser construída e você recebe $12 por colar, quantos colares serão necessários? Menos de 200 colares. E ela ficou meio atônita. Eu vi o clique na cabeça dela, os olhos dela brilharam e ela disse, eu sou capaz de fazer 200 colares, isso não é problema. E mais ou menos 6 meses depois, ela comprou uma propriedade. Mas tem um técnico de chão suli. Mas tem um técnico de chão cai suli. Quando aí lá da minha babi na tatacó. Ela fez isso sozinha. São 2 quartos. E é dela. Ela nunca mais vai ter que pagar aluguel. Assim que ela mudou toda a sua vida. On go bay de mi parce que vraiment malheureuse, maman me soukont moi gen sè mes petites famille et soukont moi tout. Et puis si moi moun pa gen, si m'a travail, bon Dieu fait m'a travail, faut me ka aider moun ki pa gen. Nda men petit moun yo ta fini l'école et puis petit moun yo ta ka vinn on bagay de men, yo capable aider. Nan bois pour yo sèche parce que mais regardez. Estava bom, não? A maioria é homem aqui na empresa, é o que surpreende a maioria das pessoas. Nós começamos com mulheres tentando fazer uma iniciativa de trabalho para mulheres, porque é algo que mulheres fazem bem, né? E descobrimos que homens também são pais. Também descobrimos que numa situação familiar, na qual a mãe é tudo o que é necessário, então o que sobra de responsabilidade para o pai? É isso que contribui para a situação de crianças sem pai no Haiti. A maioria dos caras aqui são pais. E eles estão trabalhando para cuidar dos filhos. Ele será pai logo logo, ele tem 2 crianças, ele tem um bebê e todos eles têm sido muito bons pais para os filhos deles. Eu acho que minha maior preocupação, até mesmo em dar esta entrevista, é que eu não quero parecer que estou criticando as pessoas que ajudaram e que tentaram ajudar. Mas quando a gente cresce e aprende, a gente acaba entendendo melhor as coisas do mesmo modo que eu aprendi em minha jornada. Que existem maneiras melhores de ajudar. Dando poder aos pais, a gente aumenta em muito o número de crianças que se pode ajudar. Eu estimo que com 250 empregados estamos ajudando pelo menos 750 crianças e possivelmente 2.000 pessoas se entendermos que eles estão sustentando toda a sua família. Não há como sustentar um orfanato que tome conta de 750 crianças. Um orfanato com 100 crianças precisa de no mínimo $400 mil por ano. E eles precisam de doações para isso. E para fazer isso, eles têm que desencavar aquelas fotos horríveis das crianças rodeadas de moscas. Cria esse modelo que se diz, ai, essa gente pobre, pobres crianças desoladas. Eles não estão desolados, eles têm esperança. Existe um jeito para sairmos dessa situação. Existe um jeito de consertar a situação. Quando eu falo de pobreza, um exemplo que eu gosto de dar é o da árvore do bonsai. Vá lá e olhe para a árvore mais alta da floresta e pegue a melhor semente da árvore mais alta e plante num vaso de flores. Você vai ter uma planta de 1 metro de altura ou até menos do que isso. Então, qual o problema com a planta pequena? O problema é o vaso de flor que você usou. Se tivesse plantado no solo de verdade, a sua planta seria tão alta quanto aquela que viu na floresta. Pessoas pobres são pessoas bonsai. A sociedade não dá a base para elas. As leis e instituições, as políticas públicas não dão a base. Então elas ficam atrofiadas. E nós chamamos de pessoas pobres. Eu me chamo Joshua Omonga. Eu sou um empresário. Tenho uma loja em Kibera. Deixei minha casa no campo para vir para Nairobi, procurar emprego e melhorar de vida. Eu pedi emprestado dinheiro para um amigo e comecei a vender verduras na frente de casa. Vivo no mesmo lugar em que trabalho. É um lugar bem pequeno. O lugar não é meu, então eu não posso expandir. Não é fácil regularizar o negócio, porque
as construções em Kibera são temporárias e o governo não reconhece essas construções. Então, este é um dos desafios que eu tenho pela frente. Por enquanto, eu estou poupando para o meu filho, para quando estiver na hora de ir para a escola primária, eu vou ter alguma coisa na conta para pagar pela educação dele. Para o futuro, eu planejo investir no meu negócio. Eu estou planejando me mudar de Kibera para um outro lugar onde a vida seja melhor do que aqui. E legalizar o meu negócio também. Uma visão romântica incorreta dos pobres é de que eles estão sendo tão explorados que simplesmente se deveria deixar que voltassem para sua autossuficiência do estado orgânico do camponês holístico, não contaminado pelos negócios sujos de uma economia de mercado. E, é claro, é um romantismo sem sentido. As pessoas que se contentam com as subsistências desconectadas do mercado são pobres. Os únicos que não são pobres começam como investidores em bancos e depois vão viver essas fantasias românticas. Para eles, tudo bem. Os pobres de hoje em dia precisam de todas as conexões que possam conseguir. Me sinto frustrado com a ideia de que pobreza signifique viver com $1 ou $2 por dia. Essa é uma maneira muito ruim de definir o problema. Ser pobre está de alguma maneira relacionado a ser excluído de redes de produtividade e redes de trocas, ou seja, não ter acesso a celular, internet, bancos, sistemas financeiros, sistemas educacionais. Eu abri uma pequena empresa de processamento de sucos, sediada em Gana, vendendo suco de abacaxi, com 4 ou 5 trabalhadores, contando comigo. Eu cheguei num ponto no qual tenho 15 empregados e na alta temporada até 20 empregados. Começamos pequenos, querendo crescer. Mas como você é jovem, não tem nada para oferecer como garantia, sem terras documentadas, como eles dizem, não se tem acesso a nenhuma estrutura ou financiamento. Querer fazer negócios em Gana é frustrante. Neste estágio é mais difícil, porque você não tem como crescer e se tornar uma empresa média com a qual de fato consegue fazer mais dinheiro, porque vai precisar ter acesso a quantias significativas de dinheiro às quais a família não pode te dar. Nem mesmo amigos podem te dar, e tem que pagar aqueles juros que irão matar o seu negócio. Estamos falando de 6 a 10% ao mês, o que é cerca de 72 a 120% de juros ao ano. Isso é frustrante. Não existe negócio que consiga lucrar para pagar um empréstimo com esses juros. Em Gana, nós temos empresas que fazem micros e pequenos empréstimos que tendem a emprestar para mulheres comerciantes e pequenas lojas. Temos muitas dessas empresas de microfinanças no sistema. Além delas, temos os grandes bancos, que tendem a emprestar para grandes empresas. Então, temos um vazio. Há um vazio entre as empresas de pequena escala e grande escala. Mas entre elas não temos instituições que queiram emprestar para as PMEs. Eles põem um monte de cartazes por aí dizendo: PMEs, temos empréstimos, você vai lá e não te emprestam nada. O processo é demorado demais. Além disso, você com certeza não vai fazer empréstimo para alguém que não possui terras documentadas, que não tem terra ou casa. Então, crescer é muito difícil. Você fica paralisado. Se você observar a distribuição em sociedades prósperas, vai perceber que a maioria das empresas são pequenas ou médias. Se olhar essa mesma distribuição em mercados emergentes e em países pobres, verá que existem empresas bem pequenas e poucas grandes e ninguém no meio. Esse é o chamado meio inexistente. E isso é importante porque são reconhecidamente as empresas que estão nesse meio que criam prosperidade. Não significa que as pessoas não sejam muito mais eficientes. Isso ocorre porque o acesso não é democrático. Um dos fatores-chave que cria inclusão e justiça para os pobres é a justiça nos tribunais, ou o que os economistas que trabalham com desenvolvimento muitas vezes chamam de o Estado de Direito. O Estado de Direito é algo como: eu sei o que sou, conheço meus direitos e minhas responsabilidades e estou protegido de terceiros. É o Estado de Direito. Do contrário, é a lei da selva. Aquele que tiver mais poder vai ter mais vantagem, e esta não é uma boa ideia para uma sociedade humana.
Imaginem um jogo de futebol sem regras. Não dá para jogar assim. As regras são fundamentais para o jogo prosseguir. Mas todos sabem como conduzir uma bola, todos sabem como comprar e vender. Então, há muito empreendedorismo no mundo. O problema são as regras. Em 2/3 do mundo não existe o Estado de Direito. Olha, meus parabéns pelo seu negócio. O que leva as pessoas a se interessarem no Estado de Direito, a primeira coisa que as pessoas conseguem entender é que todo mundo neste planeta vive sobre um pedaço de terra. Então, se você vem e diz, olha, definimos algumas regras que determinam quão longe você pode ir e quão longe as outras pessoas podem ir, como vai dividir ou não a água, como você vai ter direitos de passagem ou não, aí as pessoas começam a entender o valor de ter as regras padronizadas. Direitos de propriedade são um problema terrível. Um problema terrível. Entre 60% e 70% da nossa população é formada por agricultores. Imagina se você tem 10 milhões de agricultores que não têm títulos de propriedade da terra na qual estão trabalhando. Quase não temos títulos de propriedade em Gana. É muito difícil. Quando você compra terras, é obrigado a comprar várias vezes. Se estiver procurando por terras para agricultura como um pequeno agricultor, comprar algo em torno de 2 hectares, você consegue esses 2 hectares do chefe, se pagar uma bebida para ele. Mas os 2 hectares não serão seus de direito. Então você não poderá ir ao banco oferecer esses 2 hectares como garantia para emprestar dinheiro para comprar um trator. Na última vez que eu estive no Banco Mundial, perguntei ao pessoal de lá. E vocês têm trabalhado com o nosso governo todos estes anos. Sabem que isso está na raiz dos nossos problemas. O que estão fazendo quanto a isso? Está me dizendo que durante 20 anos esqueceram que temos uma situação em que o negócio ou a casa de uma pessoa pode de uma hora para outra entrar numa disputa e essas pessoas podem simplesmente perder seus investimentos e isso desencorajaria as pessoas a investir? Eu não consigo ver que uma quantidade grande de trabalho ou progresso foi alcançado nessa área. É impossível começar uma economia sem se questionar sobre os direitos de propriedade. Isso é uma regra básica. A falta de direitos de propriedade é somente uma das regras em que se sente falta de um Estado de Direito. As pessoas pobres não têm acesso à justiça nos tribunais e, normalmente, estão presas fora da economia formal por causa das estruturas muito complexas, nas quais somente os ricos e com bons contatos são capazes de navegar. Quando eu uso o termo Estado de Direito, não quero que as pessoas pensem que não temos leis suficientes. A maioria dos países na África não fornece um Estado de Direito digno. De um lado, eles estão totalmente excluídos dos sistemas produtivos. E de outro lado, estão basicamente sendo sufocados pelo peso criado por esses líderes corruptos que eles têm, que criaram as piores leis para impedir que eles tentem e consigam sobreviver. No Peru, nos perguntamos por que os pobres não usam a lei para criar seus negócios. E o argumento corrente, é claro, é que a maioria dos pobres no Peru é burra. Não são educados, não sabem usar as leis. Temos que treiná-los, são primitivos. Eu tive este debate com um de nossos amigos advogados que insistia nessa teoria. E ele dizia que a legislação era boa. A prova disso é que eles tinham aberto uma empresa para mim em pouco menos de 30 dias. Eu disse, sim, mas o que acontece se você for pobre, se você não tiver as conexões que eu tenho? Que te permitam conversar com um advogado, que permitam que eu pague antecipadamente, que permitam contratar um motorista para levar minha papelada de um lado para outro. E então, abrimos uma pequena loja nos arredores de Lima, a 5 quilômetros do centro de Lima, onde colocamos 2 máquinas de costura que deveriam se transformar numa fábrica de camisas. E colocamos 4 estudantes e um supervisor para ir para lá e para cá, visitar todas as instâncias jurídicas que eles conseguiram descobrir ao longo do caminho, que deveriam dar o carimbo de aprovação em cada um dos documentos necessários para legalizar a empresa. E eles fizeram isso tudo em 289 dias, trabalhando 8 horas por dia. E aí eu descobri que a legislação pode ser amiga de alguns, mas também, por outro lado, pode ser inimiga da maioria. Nós, de fato, temos pesquisas que mostram que em cada país existe um amplo espaço em que as coisas podem acontecer de maneira rápida em países subdesenvolvidos. Se você conhece o ministro, se tem ou não tem contatos, se não tem, está no outro extremo. Então é um sistema muito partidário, um sistema limitado a algumas pessoas muito privilegiadas. Você está preso num buraco, numa vila com todas as suas capacidades e seu talento. E é assim que as coisas, infelizmente, são. As pessoas aqui não são burras, são apenas desconectadas do mercado. E é isso.
uma faceta que é muito interessante e que é muito difícil de comentar é a cultura das celebridades. Você já viu Brad Pitt ir ao Haiti, ou Bono ir à África, Angelina Jolie, e por aí vai. Eles vão com a melhor das intenções sobre essas causas. Eles enxergam a pobreza e dizem, eu quero fazer algo quanto a isso. Eles vão aos poderes estabelecidos e pedem ajuda. E aí está o fator crítico. Eles aprendem o modelo antigo. Essas celebridades incorporam essas mensagens culturais que acabam causando muito problema. Transformam tais mensagens em músicas e atividades nas quais eles dizem estão, de certa forma, vendendo essa ideia para as gerações futuras. There comes a time when we hit a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Celebridades têm bom coração, tenho certeza absoluta disso. Essa não é a dúvida que temos aqui, de jeito nenhum. Mas nós sabemos que preocupar-se não é o suficiente nessa situação específica. Essa preocupação prejudica mais do que ajuda. Pense nisso um segundo. Todo o material que eles usam, todo o visual que eles usam, com certeza lá no fundo da mente das pessoas cria a impressão de que os africanos são pessoas desamparadas, incapazes de fazer qualquer coisa para eles mesmos e por eles mesmos. Você está contribuindo para fazer com que eles também passem a acreditar nisso. O único relacionamento que temos com eles é o de ajudá-los. Sobre as pessoas que estão numa situação melhor, eles pensam, você não é meu parceiro. Sobre as pessoas pobres, eles convencem as pessoas pobres a pensarem, não sou bom o suficiente. Não sou capaz de nada. Essas pessoas são melhores do que eu, são superiores. E isso é uma coisa difícil de discutir, porque quem quer apontar o dedo para uma grande celebridade e dizer, você está fazendo algo errado? Se eu tivesse que escolher uma celebridade para falar sobre isso, sobre esse assunto em particular, acho que a pessoa a escolher seria o Bono, porque ele está nesse ambiente há muito tempo e já fez muitas coisas nesses lugares. As pessoas escutam o que ele diz e fazem o que ele sugere. E ele mostrou mais de uma vez com shows, ajudas humanitárias e esse tipo de coisas que ele fez. Estamos buscando 1 milhão de norte-americanos para nos mandarem um e-mail e se juntarem à campanha One. Eliminaremos a pobreza extrema, faremos com que a pobreza seja história. Isso é o que temos que fazer. O Bono, de fato, é uma das celebridades mais sofisticadas. Os pensamentos dele são mais sofisticados do que de outras celebridades que andam por aí falando sobre pobreza. O problema com Bono, porém, é que você sabe como ele fala sobre mudar o mundo, sobre atitudes e isso e aquilo. E, embora o Bono seja um grande astro no palco, no quesito indústria da pobreza e na busca de uma solução para o problema da pobreza, Bono está mais enraizado no sistema do que qualquer outro. Está como que no centro desse sistema. Acho que ele diz um bocado a respeito do nosso sistema. Minha história com Bono é muito interessante. Em 2007, em Arusha, durante um evento TED Global, eu estava lá. Bono estava sentado mais ou menos 2 cadeiras longe de mim. Ele acredita muito, muito na ajuda humanitária. Até o ponto em que ele vai a um evento e, no meio de uma palestra, interrompe o palestrante. Porque o palestrante era contra a ajuda humanitária. Algum de vocês conhece um país que se desenvolveu por causa da generosidade e da bondade de outro país? Bem, se não há mão levantada, o que estou dizendo aqui parece ser verdade. Sim. Posso ver Bono dizendo que ele conhece algum país assim. De onde você é? Eu sou irlandês. Sim. E então, somente 7 anos depois, o Bono grava um pronunciamento dizendo: O capitalismo empreendedor tira mais gente da pobreza do que a ajuda humanitária. Chocante, chocante. Eu fiquei muito feliz, dá pra imaginar. Eu pensei, uau, ele nos ouviu lá no TED em 2007, em Arusha. Bom, temos a primeira pedra sobre o solo. Agora eu consigo vê-la. Sabe o que significa? É uma pedra angular. Uma peça bem grande de granito, no que costumávamos chamar de relacionamento doador-recebedor. O paternalismo, como gerávamos desenvolvimento antes, não se compara com a parceria. Mas então, na mesma gravação, ele diz que a ajuda humanitária funciona e você tem que estar morto ou quase morto para não entender. Nós precisamos de ajuda. É óbvio que precisamos de ajuda. É claro que precisamos. Alguém discorda? Ninguém, a não ser ideólogos insensíveis ou alguém que goste de controvérsias. O Bono me deixa muito confusa.
Mas a boa nova é que ainda acredito que o Bono vai ser um dos nossos maiores aliados. Acho que ele ainda está com um pé em cada lado da fronteira, mas pelo menos já tem um pé do nosso lado. Acho que ele vai deixar a indústria da pobreza, vai mesmo. E sabe o que eu acho? Eu tô fortemente convencida de que o Bono de fato se importa. Ele se importa tanto que teve a coragem e a integridade intelectual de mudar de ideia. E nesse mundo, não é fácil fazer o que ele fez. Só pra constar, eu amo Bono. Eu conheço ele. Eu amo a música dele. Ele é um cara muito legal. Mas alguém como Bono pode ajudar muito no processo. Não do jeito folclórico. Nós amamos a África, isso não nos ajuda. Mas ao trabalhar com países africanos, para que eles executem uma agenda própria. Não é uma agenda importada. Os africanos conhecem a África. Só os africanos podem desenvolver a África. Nós precisamos afundar ou nadar. É bom que as pessoas queiram ajudar. Mas não precisamos de mais celebridades fazendo músicas pop ou mais uma campanha. O que precisamos é deixar de sermos excluídos. Se quer mesmo combater a pobreza, a indústria da pobreza como conhecemos tem que acabar. No passado, tivemos muito paternalismo. O modelo não funcionou. O modelo melhor seria, digamos, formar parcerias com os pobres e ajudar os pobres a realizarem seus próprios sonhos. Veja no mundo de hoje. O que a África precisa não é ajuda humanitária, é uma porta de entrada. O que nós precisamos é criar e nutrir habilidades nos cidadãos deste continente, para que eles se tornem geradores de riqueza. Quanto mais rápido começarmos a contar uma história bonita sobre os empreendedores africanos, que ele ou ela que mora nesse continente está fazendo um trabalho incrível, então começaremos a mudar as mentalidades. Se compadecer dos pobres não é difícil. Todos nós nos compadecemos, mas pensar em como ajudar os pobres, esse é o desafio. Podemos tratá-los como iguais, como parceiros, como colegas. Podemos deixar que eles coloquem a responsabilidade pelo seu futuro neles mesmos e então que eles aceitem serem guiados por sua própria visão de futuro? Em vez de focarmos em alimentar cada vez mais o sistema que temos, precisamos focar em como podemos ter certeza de que essas pessoas que hoje são excluídas poderão ser responsáveis pelo seu futuro. E quando isso acontecer, observe a mágica acontecendo e vai acontecer mais rápido do que jamais pensou. E isso vai ser lindo. Pobreza S.A. Versão brasileira BKS. Direção de dublagem Ricardo Teles. Com as vozes de Rodrigo Firmo, César Marchetti, Ramon Campos, Mauro Ramos, Tiago Zambrano, Charles Dalla, Rogério Vigiani, Leonardo Caldas, Ricardo Teles, Angélica Santos, Francisco Júnior, Mauro Castro, Gileno Santoro, Bruno Melo, Raquel Marinho, Leonardo José, Mona Lisa Capella, Caio César, Márcia Regina, Tata Guarnieri e Luiz Rivellini.